Olá a todos, é com grande alegria que participamos desse primeiro dia de campo virtual, realizado em parceria com a IPAMIG. Meu nome é William Guilherme de Araújo, sou engenheiro agrônomo, gerente regional da Emater em Guaxupé. E nós vamos falar hoje sobre as principais medidas de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, que vem afligindo a humanidade há quase 6 meses, levando à morte milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E essa é uma grande preocupação do governo do estado de Minas Gerais, garantir a saúde de todos os trabalhadores e de todos os cafeicultores desse nosso grande estado. Nós sabemos que a colheita já iniciou-se em praticamente todas as regiões produtoras de Minas Gerais, algumas com mais, outras com menos intensidade, mas nós já vemos a movimentação no campo para a realização da colheita. E essa é a grande preocupação que nós temos neste momento, garantir que esses trabalhadores, esses cafeicultores tenham segurança na hora de realizar a colheita, não só para garantir a qualidade do produto, que é a principal expectativa do cafeicultor, que ele possa vender esse café ao final do ano, ao final da safra, com um preço compensatório, e esse preço é pago tanto pelo comprador quanto pelos consumidores, de acordo com a qualidade desse café colhido. Mas também garantir que esse trabalhador e o cafeicultor não tenham o risco de contaminação pelo novo coronavírus. A Emater Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, elaborou essa cartilha com as principais orientações emitidas pelos órgãos de saúde mundial, estadual e municipal, além do Ministério da Saúde do Brasil, para orientar os trabalhadores e os cafeicultores de uma forma simples, didática, durante o período de colheita, sobre as principais medidas que eles devem adotar durante as etapas de transporte, durante o alojamento, o descanso desses trabalhadores e também do cafeicultor, bem como durante outras atividades de colheita, de preparo, de pós-colheita desse café, para garantir não só a qualidade, mas a tranquilidade durante todo o processo. O novo coronavírus é uma variação de um vírus que sofreu uma mutação nesses últimos anos e apresenta uma grande capacidade de infecção e transmissão por vários meios, seja pelo ar, pelo contato físico, pelo contato com fluidos corporais, e também objetos da pessoa que contém o vírus. Uma característica dele é que ele pode permanecer assintomático em determinadas pessoas, que elas não apresentam sintomas, mas apresentam a capacidade de transmissão para outros indivíduos, afeta um grande número de pessoas, em especial o chamado grupo de risco, que apresenta outras comorbidades que favorecem e que podem levar a um quadro mais grave dessa doença, que são aqueles portadores de diabetes, e doenças cardíacas, respiratórias e doenças imunossupressoras do sistema imunológico. Então, pessoas que correm um risco maior, embora todos nós, sejam crianças, sejam jovens ou adultos, estejam sujeitos aos efeitos, aos sintomas e principalmente à ação do novo coronavírus. Então, essas dicas que nós vamos passar são os principais pontos críticos que são identificados pelos órgãos de saúde, que estão aí na luta de combate ao coronavírus, na linha de frente, sofrendo primeiramente nas consequências dessa doença. Então, vai aqui também, desde já, nosso agradecimento a esses profissionais que estão nos auxiliando a combater e, se possível, eliminar ou reduzir os casos de infecção pelo novo coronavírus. O primeiro ponto que nós vamos tratar, que é passível de grande risco de contaminação, é o transporte dos trabalhadores, o transporte dos agricultores até a linha de frente, a linha de colheita. Nós sabemos que é feito o transporte em ônibus, vans e até nos próprios automóveis dos trabalhadores. Então nós pedimos uma atenção às regras básicas de higiene e também algumas regras básicas de medidas sanitárias para eliminar riscos e focos de contaminação por esse vírus.
As principais regras básicas que nós devemos obedecer de higiene, essa aí é geral para todos nós, é a identificação dos sintomas, né, que deve ser feito antes, né, que esse trabalhador, que esse cafeicultor tenha acesso à propriedade. E quais são esses sintomas? Os principais sintomas que são relatados pelos médicos como característicos da Covid-19 é a coriza, dor de garganta, dor de cabeça, febre, uma febre constante, dor no peito, falta de ar. Então são alguns dos sintomas que, caso sejam identificados, deve ser encaminhado ao posto médico mais próximo para que seja feita a coleta e posteriormente, né, a identificação de qual é o agente causador desses sintomas. Outras medidas é quando for espirrar ou tossir, cobrir a boca, né, e o nariz com o antebraço, ou se não utilizar lenço de papel descartável, que após o uso deve ser descartado em local adequado, não deve ser deixado em algum local que possa entrar em contato com outros indivíduos. E claro, né, já está consolidado o uso do álcool gel e também do sabonete líquido, né, ou o sabão em barra, para poder fazer a higiene das mãos, higiene do braço. É recomendado que seja espalhado em toda a mão, entre os dedos, nas costas dessas mãos, né, e também do antebraço, repetindo esse processo por um período mínimo de 20 segundos ou até mais, para que seja feita uma higiene, uma asepsia completa. E lógico, naqueles ambientes onde havia aglomeração, fazer o uso da máscara. No caso da atividade rural, nós já temos algumas máscaras que são recomendadas pela norma regulamentadora 31 para ambientes em que há exposição a agrotóxicos e também a emissão de pó, como por exemplo durante o processo de secagem e também de varrição do café, em que há uma grande emissão de poeira no ar, e isso faz o uso de máscaras específicas. Mas para o período de colheita mesmo, né, durante a operação de colheita, o trabalhador, o cafeicultor, pode fazer a utilização de máscaras, né, descartáveis, que assim como os lenços também deve ter um destino adequado. Então, a partir dessa primeira parte, durante o transporte, o produtor deve realizar toda a higienização da parte interna do ônibus, né, bancos, as barras onde há o contato com a mão, utilizando soluções à base de hipoclorito de sódio, amônio quaternário ou álcool gel, passando nos assentos, né, de uma forma bem vigorosa, evitando nos vidros das janelas também é importante que seja feita essa asepsia. As janelas devem permanecer abertas. A gente sabe que é difícil, principalmente aqui na região sul, sudoeste de Minas, onde são regiões mais frias, você manter a janela do ônibus aberta, há um certo desconforto ao trabalhador, mas nesse momento acho que tem que haver uma conscientização e manter o máximo de janelas abertas, para que haja uma circulação maior do ar e a renovação, evitando, né, acúmulo de partículas dentro desse ônibus. Então os trabalhadores, antes de acessar o ônibus, devem lá fazer a higienização com álcool gel ou sabonete líquido, né, ou o sabonete à disposição, fazer toda a higiene e acessar o ônibus com máscara. Eles devem também utilizar a máscara dentro do ônibus. E após a saída desses passageiros, deve ser feita uma nova higienização da mesma forma. E assim, sucessivamente, né, durante todo o período de colheita. É lógico que o cafeicultor ele vai ter que fazer uma previsão, um planejamento quanto a esse transporte, se ele vai realizar mais viagens, já que há uma necessidade de redução da lotação desse veículo, para que seja garantido um espaço mínimo entre os passageiros, e o mesmo vale para vans, né, as peruas e também para os automóveis, para que não haja aglomeração e não haja risco de contaminação. Então, ou reduz a quantidade e faz mais viagens, ou contrata mais veículos para fazer, né, uma única viagem e levar todos os trabalhadores de uma só vez para a atividade de campo. Então, há mais orientações contra isso, a questão de segurança, documentação do veículo, já são regulamentados pelos órgãos de trânsito, pelos municípios e devem ser seguidas. Não é porque estamos nesse momento de calamidade que nós devemos também esquecer dessas questões legais
que podem trazer prejuízos financeiros e aumentar o risco de vida ao trabalhador e também ao empregador. Outro momento que a gente considera crítico, né, que tem um grande risco de contaminação, é a parte de alojamento. Então, aquelas grandes propriedades, ou se não o agricultor familiar dentro da sua própria residência, pode se tornar um foco de contaminação. No caso dos alojamentos, o que é pedido é que haja um distanciamento das camas de no mínimo 2 metros. Então, isso vai reduzir a capacidade de armazenamento dessa estrutura. Então, o cafeicultor tem que ficar atento a isso. As roupas de cama, elas não devem ser compartilhadas, bem como as toalhas, né, os armários, devem ser individualizados, higienizados diariamente com solução alcalina. Os banheiros sanitários devem ter uma condição de higiene adequada, né? Isso já, como eu já disse, já é prescrito pela lei, que o trabalhador deve ter acesso a essas questões de sanidade básica. E além disso, tomar essas medidas, né, de lavar com soluções à base de desinfetantes que possam eliminar qualquer risco de contaminação. As janelas devem permanecer o máximo possível abertas. Se por um acaso houver ar-condicionado, esse ar-condicionado deve ser higienizado diariamente e, se possível, trocar o filtro, né, fazer essa higienização todo dia, para que não haja risco de circulação do vírus nesse ambiente. Também deve ter à disposição sempre o álcool gel e o sabonete ou sabão para poder fazer a higienização das mãos. Então, nos banheiros, de forma constante, e orientá-los que antes de entrar no alojamento, fazer essa asepsia, né? E também, antes de sair, fazer o mesmo, né, para que haja. E as máscaras e os lenços descartáveis devem permanecer na parte externa, né, do alojamento. De forma alguma, né, após o uso, eles devem ser deixados armazenados dentro dessa estrutura. Então, essas são as principais regras, né, que visam minimizar essa questão dentro do alojamento. E isso mesmo vale para a casa do cafeicultor, né? Esse agricultor familiar que realiza a colheita, ele, seus familiares, seus vizinhos, eles devem tomar as mesmas medidas que já estão sendo divulgadas pelos órgãos de comunicação, né, pela Secretaria de Saúde, fazer essa higiene, trocar a roupa, deixar a roupa fora da casa, né, fazer toda a asepsia dos braços, das mãos, usar a máscara da mesma forma, para que ele não corra o risco de levar a doença para a sua família. Não é porque ele realiza essa atividade de forma isolada que ele também está isento à contaminação. Então, o que vale para a grande propriedade, para a média, também vale para as propriedades de agricultores familiares. Os refeitórios são outro ponto que o empregador deve ficar atento, ele deve evitar aglomeração. É ideal que ele faça turnos de refeição para que não haja uma aglomeração de pessoas. Deve ser respeitada a distância mínima entre esses indivíduos. Preferencialmente, deve ser servidos as marmitas descartáveis, né, ou prato individualizado. De forma alguma deve haver serviço de self-service, onde é possível, né? Água potável à disposição, água para lavar as mãos, álcool em gel. Toda a superfície de contato deve ser higienizada antes e depois do uso, né, por parte dessas pessoas, para que não haja, né, a contaminação. Os alimentos, da mesma forma, eles devem estar bem acondicionados. A pessoa que for fazer o uso, manuseio desses alimentos, deve estar fazendo uso de máscara e deve tomar todos os cuidados sanitários e de higiene pessoal para que não contamine, né, as pessoas que vão fazer o uso dessa estrutura. É importante, como eu disse, manter, né, o isolamento durante as refeições, né, o distanciamento entre pessoas e organizar em turnos para que não haja uma aglomeração durante esse processo. Durante o trabalho, né, algumas medidas, além dessas que nós já repetimos anteriormente, devem ser tomadas. Uma delas é a aferição da temperatura corporal antes e durante, né, o expediente. No caso do transporte, antes desse indivíduo entrar no ônibus. No caso do alojamento, antes dele se deslocar para as lavouras, deve ser feita a aferição. Aquelas empresas que detêm o profissional de saúde, né, no seu quadro funcional, fazer o uso, né, do termômetro. E o cafeicultor, se possível, né, que tenha um
determinado número de trabalhadores que executem a tarefa, fazer a aquisição desse equipamento, ou solicitar o apoio, né, das secretarias municipais de saúde para que seja feita essa aferição. E todo aquele indivíduo que seja identificado com temperatura acima do normal, ele deve ser direcionado ao posto de saúde para que seja feito, né, um exame mais detalhado. Durante a colheita, né, na lavoura, deve ser montado ilhas, né, nas grandes propriedades, onde o trabalhador tem à disposição água potável, né, para a sua dessedentação, mas também água e sabonete e álcool em gel para que faça a higienização. E aqui a gente chama a atenção que não adianta, né, estar com a mão suja e passar o álcool em gel. Isso não traz benefício nenhum, né, cria uma sujeira, uma sujidade nas mãos, e isso pode ser mais foco de contaminação, não só por coronavírus, mas também por outras doenças. Então ele deve primeiro higienizar a mão com o sabonete, tirar toda a sujeira, que é normal, né, do trabalho ali durante a colheita do café, caso ele não esteja usando a luva, e após sim, né, a higiene com a água, fazer, né, o uso do álcool em gel. Todo o material que ele utilize durante esse período deve ser de uso individual, deve ser higienizado com soluções, né, desinfetantes, e aí vale as áreas de contato das derriçadoras, né, as manoplas, né, ali todo o guidão, os rastelos, as peneiras, panos, deve ser preferencialmente de uso individual. Quem faz o uso de máquinas, né, as automotrizes ou de arrasto, os tratores e as máquinas devem ter toda a parte interna da cabina higienizada, né, o volante, os câmbios, as manoplas, né, que faz do veículo, né, de condução do veículo, os bancos, os vidros das cabines onde elas são cabinados, e os operadores devem fazer o uso da máscara, né, bem como os trabalhadores de campo. As máscaras descartáveis, e logo, né, que caso alguém for fazer o uso desse veículo, além desse operador, deve fazer a higiene antes e após o uso, para que também não seja foco de contaminação. Então também deve estar sempre à disposição. E aí a gente vê a criatividade, né, do nosso cafeicultor, do nosso agricultor mineiro, que utiliza, né, estruturas que facilitam, né, a disponibilização desses produtos durante o campo, seja da água, do sabonete, o sabão, bem como do álcool em gel, para facilitar o acesso, né, desse trabalhador a esses utensílios. A gente chama, na verdade, até de EPI, que são exigências legais que esse trabalhador e esse empregador deve seguir. E é importante sempre, né, qualquer sintoma, comunicar aos órgãos de saúde. As secretarias municipais, elas estão sempre à disposição, com equipes preparadas, trenadas, para poder orientar os trabalhadores e os cafeicultores. Então os exames médicos devem estar em dia, né, não está dispensado os exames de saúde. Quando for trazer trabalhadores de outras regiões, é importante ficar atento à questão do grupo de risco, né? Não é recomendado que sejam transportados ou mobilizados trabalhadores em grupo de risco, e também, né, exigir que esses trabalhadores verificar se eles estão, né, com sintomas já na origem, né, ter essa informação. É um cuidado a mais que ele deve tomar. E chegando no município, fazer a comunicação, né, que esses trabalhadores estão chegando, levá-los ao posto de saúde, fazer o exame médico para que seja identificado. Outra coisa importante, né, que a gente deve ver, e a gente sabe que nesse momento há muito medo, há muito receio, desinformação quanto à mão de obra. De forma alguma a gente recomenda que seja eliminado esses trabalhadores de outras regiões, até porque são pessoas carentes, que muitas vezes só têm esse período do ano para conseguir um dinheiro para tratar das suas famílias. A gente pede que tenha mais cuidado. E lógico, dentro da medida do possível, privilegiar a mão de obra dos municípios, a mão de obra local, já que com a fechamento, né, a dispensa de muitos profissionais, nós temos hoje uma mão de obra ociosa nos municípios, que ela pode ser utilizada, e isso beneficia a economia local, além de garantir uma renda mínima a essas pessoas, que muitas vezes, né, elas estão recebendo somente o auxílio emergencial do governo. E
pode ser uma mão de obra que está aqui, fácil, né? Está à disposição para esse cafeicultor. E para finalizar, né, essa apresentação, a gente quer sempre focar na qualidade do café. Além dessas medidas sanitárias, medidas de saúde, que mais uma vez reforçamos que são importantes, o cafeicultor deve ficar atento à qualidade. Não, ela vai ser objeto de outros palestrantes, né, que vão falar sobre essa importância de manter a qualidade, mas a gente sempre reforça, foco na qualidade. Faça uma colheita bem feita, evite misturar café do pano, né, café com o café de varrição, evite a utilização de embalagens inadequadas, faça o transporte desse café no mesmo dia da colheita para o lavador, para os terreiros, se possível separe em lotes de cafés verdes, cafés maduros, cafés boias, que no máximo 3 dias, né, entre a colheita e essa separação. Quem for utilizar somente o terreiro, fazer, né, a esparramação, fazer a movimentação desse café durante todo o dia, cobrir, né, sempre ao final da tarde, na hora mais quente do dia, fazer a cobertura adequada. Quem for usar os secadores, seja o de caixa, seja o rotativo, ficar muito atento à qualidade da fornalha, né, se ela não está furada, com isso o risco de fumaça na massa de grão, olhar a temperatura, né, os termômetros que aferem essa temperatura na massa de grão, não deixar ela de ficar excessiva, nem em temperatura baixa, e também, né, lógico, né, no beneficiamento, no armazenamento, manter todo o cuidado para que ao final dessa safra nós tenhamos um produto de excelente qualidade, que remunere de forma satisfatória todo o trabalho que o cafeicultor teve nesse ano agrícola e principalmente que esse cafeicultor, esse trabalhador tenha muita saúde, né? Passaremos com certeza por esse período de provação, como sempre todo cafeicultor, ele passa todo ano sempre esperançoso de que o ano que vem será melhor do que esse, e principalmente nesse ano que nós estamos vivendo essa pandemia, né, causada por esse novo coronavírus. Ao final dessa safra tenhamos um bom café de qualidade e muita saúde para nós, nossos trabalhadores e, lógico, nossas famílias. Então agradeço mais uma vez em nome da Emater Minas Gerais a oportunidade de estar aqui hoje e colocamos à disposição. Então todo o material, toda a informação está disponível no site da Emater, www.emater.mg.gov.br, e nossos extensionistas estão à disposição de você cafeicultor, de você trabalhador, para mais informações. Então todos estão orientados a seguir as medidas, né, de saúde, para garantir a saúde do trabalhador e também, claro, né, do nosso extensionista, mas eles estão atentos, estão à disposição, os telefones estão nos escritórios, né, da Emater, e também na internet você encontra de todos os 790 escritórios que nós temos no estado de Minas Gerais. E para finalizar, né, não poderia deixar aqui de lembrar e enfatizar, façam uso constante do álcool gel e sempre que for sair, tiver contato com outras pessoas, fazer o uso da máscara para prevenir e garantir a nossa saúde. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.